fecha a primeira fase da Libertadores. Classificado já estava, mas fecha com 16 pontos. E com o saldo de hoje, o Flamengo tem grandes chances de ficar com a melhor campanha da primeira fase. De qualquer forma, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, estou de acordo geral, estou de acordo com o Zupa, vai resolver em casa, né, todos os mata-matas até a decisão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar tudo sobre esse Flamengo 3, Cusco 0, final de jogo no Maracanã. O Mengão dominou do começo até o final, teve algumas dificuldades para fazer o gol no Cusco, né? O goleiro deles virou o Neuer, inacreditável. Mas depois entraram Pedro, Paquetá, Samulino, o Flamengo deslanchou e a imprensa rasgou elogios à classificação do Mengão para a próxima fase. Não só isso, mas também o Flamengo tem boas possibilidades de garantir o primeiro lugar geral entre todos os times da Libertadores. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Terminou no Maracanã, Flamengo 3, Cusco 0. A gente já imaginava que o Flamengo poderia ganhar com boa vantagem, fazer saldo. Fecha a primeira fase da Libertadores. Classificado já estava, mas fecha com 16 pontos. E com o saldo de hoje, o Flamengo tem grandes chances de ficar com a melhor campanha da primeira fase. Temos o Rivadavia ainda que pode chegar a 16, mas dificilmente alcança o saldo do Flamengo. E temos o Rosário Central, que pode chegar também a 16, mas também vai ter dificuldade para chegar nesse saldo aí do Flamengo. Portanto, a torcida do Flamengo feliz com o resultado final, mas uma torcida que vaiou antes do jogo, uma torcida que vaiou no intervalo e um Flamengo que precisou da cavalaria para conseguir esse placar com o qual terminou o jogo. Vitor Birner, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite a você, Zupac, Jean, André, professor Calçade no estádio, aos fãs das fãs do esporte. Excelente. Acho que o Flamengo tinha algumas missões. A primeira era ganhar por um bom resultado, cumprida. Segunda, mostrar que o time que provavelmente vai jogar contra o Curitiba consegue competir em alto nível. Consegue? Falhou. Terceira era, de alguma maneira, não dava para pagar, mas amenizar o sofrimento da torcida depois do 3-0 para o Palmeiras, que gerou vaias antes do jogo, vaias no intervalo por 0-0, né? Ainda com o resultado por 0-0. E aí quem pode responder no nosso chat se ela fez isso ou não, o resultado fez isso ou não, é a própria torcida. É verdade. Daqui a pouco a participação do nosso chat já tá bombando aqui já. Daqui a pouco o Birner vai pegar alguns destaques aqui do nosso chat, mas antes os destaques da nossa mesa aqui. Zupac, boa noite para você. Daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores do Flamengo, claro, o treinador também, mas deu para tirar um pouquinho daquele gosto amargo do final de semana? Ou não? Tudo bem? Pouquinho, William. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esportes. Assim, de maneira bem objetiva, o resultado foi bem melhor do que a atuação. E a atuação, o nível abaixo da atuação do Flamengo, especialmente antes dos titulares entrarem, da cavalaria entrar, como você bem falou, quase colocou em risco uma decisão do Leonardo Jardim que, para mim, foi acertada. Então, o técnico do Flamengo tinha uma decisão aparentemente difícil para tomar, que era privilegiar o principal jogo da semana, que é o jogo contra o Curitiba, ou melhorar a relação com a torcida e apagar a impressão deixada contra o Palmeiras no último final de semana. O Flamengo poderia jogar bem com esse time e apagar a imagem ruim deixada, mas o risco era maior de acontecer algo que pudesse piorar essa relação. E ele, entre razão e emoção, ele optou pela razão. Alguns jogadores, por exemplo, o Pedro vai jogar contra o Curitiba. Sim. Né? E para mim ele tomou a decisão correta, mas o nível de atuação do Flamengo durante 65, quase 70 minutos, quase tumultuou ainda mais, poluiu ainda mais esse olhar. No fim das contas, o Flamengo venceu com folga, vai ter a melhor campanha da primeira fase. Cravou já, Zupa? Já, Rosário não chega. É muito improvável. Eu tenho certeza que não. É improvável, são goleadas muito largas que tem que acontecer. E o Flamengo inverte o seu destino em relação às últimas Libertadores, né? Nas últimas 3 ele passou em segundo, nessa ele não só passa em primeiro, como vai cravar a melhor campanha. Mas a gente tem coisas a dizer, coisas a analisar sobre jogadores que a gente espera respostas e hoje tiveram a chance e não deram. Aqueles reservas que estão buscando mais espaço, buscando confundir a cabeça do técnico e não deram resposta. Quem deu resposta é que a gente sabe que dá resposta. Pedro deu resposta, Bruno Henrique deu resposta, Lucas Paquetá deu resposta. Aliás,
Pedro vai estar no final de semana, Bruno Henrique vai estar no final de semana, Luiz Araújo vai estar no final de semana. Tá falando do Flamengo? Não, Samuel Lino vai estar no final de semana, o Everton Araújo vai estar no final de semana, o Jorginho não sei se vai estar, né? O Jorginho talvez não jogou. Mas vamos combinar que, né, não tá assim, nessa terra arrasada também o jogo do final de semana. O Jorginho não. Então, o Jorginho já não estava nesse jogo, acredito que não vai estar ok pro final de semana. Uma fratura. Então também já foi. Mas você tem o Everton Araújo, por exemplo. Enfim, não é essa terra arrasada toda para o jogo contra o Coritiba. Mas hoje, quem resolveu a parada foi o Bruno Henrique. 2 gols, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. O Bruno Henrique resolveu, mas acho que assim, se foi o Bruno Henrique ou se foi eu, nem dá para dizer que assim, o Bruno Henrique resolveu por ter feito os gols, mas o que mudou o Flamengo, como vocês já disseram, foi a entrada de jogadores importantíssimos do banco de reservas, né? Então, o Pedro, o Paquetá, Samuel Lino, acho que foi a partir do momento ali, né? As mudanças acontecem aos 60 e aos 70 minutos e foi justamente a partir dali que o Flamengo começou a produzir muito. Acho que o resultado, de verdade, ele vale até mais, né? Os 3-0 para justamente não permitir que o buchicho continue, que as vaias, né? Porque o time seria vaiado no final do jogo se não tivesse ganhado por 3-0. Acho até que um 1-0 de repente não ia bastar. Então foi importante, né? Fazer não só um gol, mas fazer 2, fazer 3. E acho que talvez mais importante por esse aspecto aí, né? De relação com a torcida, de não permitir muita vaia, muita reclamação, do que exatamente pela melhor campanha. Por que eu digo isso? Porque se o Flamengo não tivesse a melhor campanha, se o Flamengo empatasse, você já falou quais seriam os times que poderiam superá-lo, né? O Rivadavia e o Rosário. Ok, claro que é pior enfrentar esses times fora de casa num eventual mata-mata, mas também acho que não mudaria radicalmente a vida do Flamengo se tivesse que enfrentar um desses 2 times fora de casa. Eu acho que aí depende muito de quem é o adversário também para você dizer, né, o quanto valeria ou não decidir em casa. De qualquer forma, o Flamengo vai ser o primeiro colocado, estou de acordo geral, estou de acordo com o Zupa, vai resolver em casa, né, todos os mata-matas até a decisão. E mais importante, eu acho que para o momento todo, mais importante é ter esse momento de paz. Agora, eu quero ouvir o Leonardo Jardim, porque eu acho que a escalação, ela não se explica automaticamente. Quando o Zupa fala, porque ele no fim preservou os jogadores para jogar no final de semana, entendo. No caso do Pedro foi isso, por exemplo. Preservou alguns selecionáveis. Então, preservar o Paquetá, por exemplo. São 10 jogadores fora. O que explica? Quase um time inteiro. Não, mas o que explica preservar o Paquetá? Que foi um cara que entrou bem no jogo, que foi importante. Acho que a falta de... Acho que também é uma comparação entre o que é mais... Era realmente primordial ter o Paquetá e colocá-lo em risco? Em risco para quê? Para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Mas então... O Flamengo já classificado em primeiro lugar. Eu acho, Jean, que ele preparou, ele testou o time para jogar contra o Curitiba. Isso aí. Eu acho que pode ser. Então, mas por isso que eu digo que, assim, não é... Tá vendo? Só aqui já pintam duas teorias diferentes. Uma que foi para preservar o Paquetá olhando para a seleção, para a Copa do Mundo. A outra que ele quis, no fim das contas, usar jogadores que ele vai usar contra o Coritiba. Mas eu acho que, no fim das contas, existiam escalações que a gente podia dizer, bom, ele escalou estes caras todos aqui, porque estes caras todos não estarão no fim de semana e, portanto, ele não vai se preocupar com esses caras, depois é um problema da seleção e vamos embora. Mas não, vários selecionáveis começam o jogo no banco de reservas. Só o Danilo jogou o jogo. Só do Danilo jogou, dos selecionáveis. O Alexandre entrou no final. Dos selecionáveis do Brasil. O Paquetá entrou no final. É que tem outros que vão embora. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente falava ontem disso, né? Será que ele vai optar por, de repente, poupar os caras que vão jogar no sábado fisicamente, para ter esses caras inteiros fisicamente? Será que ele vai escolher colocar esses caras para que esses caras de alguma maneira se entrosem para jogar no sábado juntos? Será que ele vai olhar para a importância do jogo contra o Cusco mesmo, não vai ficar pensando no Coritiba? Então eu acho que ele tomou decisões pontuais ali, caso a caso, me parece. E provavelmente vai explicar isso na coletiva. O resultado do jogo com o Palmeiras aumenta a importância do jogo com o Coritiba. Muito. Sim. Era mais do que esse jogo de hoje. Já era um jogo incômodo por ser nessa data, com tanta gente que não pode jogar, não pode. 10 jogadores
potencialmente, dependendo aí das últimas listas e tal. Você está falando 9 selecionáveis ou 10 selecionáveis, e o Jorginho, mais o Jorginho. O Jorginho, né? O Jorginho machucado, lesão, fratura. Infelizmente para ele e para o Flamengo. Então, não é que se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras no fim de semana, não, tudo bem, não, mas você, né, Sim, torcedor hoje vaiou o Flamengo no intervalo. foi. E antes E também. antes mesmo do intervalo já tinha ali uns cânticos mais depressivos e tal. O Carrascal ouviu em relação ao monte, time. O Que aliás não Carrascal entrou. ouviu- Não entrou. Não. Então, as decisões que o Jardim tem que tomar, elas são mais pesadas agora, porque o Flamengo precisa dar um jeito de ganhar do Curitiba. Que tem a terceira melhor campanha fora de casa no Brasileirão. Indiscutivelmente a questão do calendário é polêmica. Esse jogo, se você olhar do ponto de vista de justiça esportiva, equilíbrio das coisas, não tem cabimento nenhum essa rodada. Sim. A inteira. próxima, você está falando? Não tinha que é- acontecer. Não é só o jogo do Curitiba e do Flamengo, Perfeito. mas está escrito, faz tempo e vai ter. Isso. Né? E todo mundo já sabia que ia ter, não é uma novidade para ninguém. Quanto a hoje, o futebol tem essas coisas. Se você conversasse agora com um cara que não viu o jogo, o cara estava no cinema, ou ele olha agora, quanto foi? O Flamengo meteu 3 no Cusco. Ele olha a estatística, 14-1 chutes certos, defesas 11 do goleiro do Cusco, 1 do goleiro do Flamengo. Isso. E 70% de posse no Maracanã. Ele foi ótimo, né? Chocolate. Foi uma beleza. E não foi. Ao contrário, até os 35 minutos, estava todo mundo insatisfeito no Maracanã, até as substituições fazerem efeito, numa jogada maluca dentro da área. Maluca não, né? A bola bate e volta e tal, o Bruno Henrique consegue colocar para dentro. Aí tudo que o Cusco vinha fazendo com muita abnegação, ele perde. E o Flamengo consegue mais 2 gols. Que, óbvio, fazem justiça a diferença entre os times, mas ninguém imaginava no minuto 30, 32, que o jogo ia terminar 3-0. Só para reforçar seu argumento, primeiro tempo, 9 chutes a 3 do Flamengo. Durante o segundo tempo entram os jogadores, 18-1 em finalizações. Outra equipe. Esse é o desequilíbrio. A gente tem os jogadores aí, depois na saída do gramado, temos Bruno Henrique, que fez gol, temos Paquetá, fez 2, né? Temos o Paquetá, que fez um gol também. Vamos ouvi-los. Tá aí, né? Tá aí, eles falaram depois, a gente não vai repercutir, né? Porque foi mais do mesmo, né? Coletiva de imprensa, aquele pós-jogo ali, falando um pouco sobre, a gente vai tentar melhorar, tal, focar nos próximos jogos. Não tem tanta novidade em relação a isso. Porém, a gente sabe que o Flamengo criou bastante, teve muitas chances, mais uma vez pecou demais ali na finalização. É um erro crônico do Flamengo há muito tempo mesmo. Impressionante, cria e o goleiro dos caras vira o Neuer, aquela coisa toda. Um roteiro bem repetitivo nos últimos tempos no Flamengo, porém conseguiu desencantar, deslanchou. O Pedro entrou muito bem. O passe que ele deu pro Royal, que o Royal perdeu o gol ali na defesa do goleiro também, algo impressionante, passe incrível. E o BH mais uma vez marcando com a camisa do Mengão. É importante ressaltar a boa atuação do Flamengo, né? Conseguiu dominar, pecou demais nas finalizações, porém, resultado mais do que justo. Flamengo tem 3, Cusco 0. O Mengão encaminha com muitas folgas para ganhar ali o primeiro lugar geral da Libertadores, o que daria vantagem nos jogos de volta até a grande final. Muito obrigado a todos, daqui a pouco voltaremos. Valeu!